Olá, hoje temos o prazer de receber o professor Jorge Pedro Sousa, professor aqui na Universidade de Fernando Pessoa e também experiente pesquisador na área do jornalismo. Professor, muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Começo por lhe perguntar um tema em que o professor é um entusiasta, que é da teoria e da história do jornalismo. Eu queria me focar naquilo que é a opinião, hoje em dia, a opinião como género jornalístico. O professor já tem uma base histórica daquilo que tem sido o jornalismo em Portugal, toda a sua evolução. Onde é que acha que se encaixa a opinião atualmente e quais foram as suas maiores transformações? Bom, a opinião existe no jornalismo em geral desde o século XVII, desde a modernidade, desde que em Inglaterra surgiram periódicos de natureza político-noticiosa que transmitiam ideias para além de informações, visões, transmitiam visões sobre a guerra civil, em campos opostos. E a opinião foi evoluindo. Em Portugal, há opinião no jornalismo desde o século XIX. Isto se considerarmos, claro, que aquilo que temos desde o século XVII já é jornalismo. Isto é no contexto da Revolução Liberal, em 1820, que vão surgir os primeiros periódicos políticos em Portugal. Quer dizer, na verdade, podemos recuar até ao tempo das invasões francesas, em que tivemos periódicos de natureza antinapoleónica e esses periódicos, de alguma forma, também já são periódicos opinativos. Mas é principalmente depois da Revolução Liberal, em 1820, que vamos ter periódicos de opinião. E desde então, se excluirmos os períodos de regresso ao absolutismo, ainda no século XIX, e da ditadura do Estado Novo, tivemos sempre opinião nos jornais. Inclusivamente tivemos, bem recentemente, isso também é muito próprio dos períodos pós-revolucionários, momentos em que a opinião se dramatiza e se torna mais acutilante, como aconteceu, por exemplo, depois do 25 de Abril. Mas, de uma forma geral, embora tenhamos tido exemplos de opinião exacerbada, exatamente no contexto do pós-revolução, em 1820, no decorrer do século XIX, porque havia um grande exacerbamento político, e os jornais eram muito livres, talvez mais livres do que são hoje. E a seguir ao 25 de Abril, por causa das circunstâncias específicas do período revolucionário em curso, o que é certo é que depois o jornalismo estabilizou-se e com ele também a opinião. E, portanto, a opinião tornou-se uma marca muito relevante na imprensa e depois também na rádio e na televisão. É importante que um jornal não apresenta apenas informações, que uma rádio, uma televisão não apresenta apenas informações naquilo que ao jornalismo diz respeito, mas que também mostre, sobretudo de uma forma plural, as diferentes visões, mostra as diferentes visões que sobre os acontecimentos e os problemas podem ser estabelecidos. Correto. O professor fala em periódicos de opinião, que já havia. Atualmente é engraçado porque há uma grande diferença entre os tempos atuais, que são tempos de opinião, não é? Nós sentimos um bocadinho que a opinião não é algo exclusivamente jornalístico. Sim, está a falar-me provavelmente do fenómeno das redes sociais. Sim, ora, as redes sociais transformaram as dinâmicas da opinião pública. No sentido de que as redes sociais, por um lado, permitem que mais indivíduos emitam opinião, mas muitas vezes essa opinião é pouco sustentada e pouco sustentável e pouco esclarecida. No entanto, é verdade que as redes sociais trouxeram esse fenómeno de uma certa pulverização das opiniões, precisamente devido ao número maior de indivíduos que emitem opiniões e que têm alguma audiência por causa das redes sociais.
Portanto, digamos que há uma pulverização de opiniões, ainda que as redes sociais também facultem em determinadas situações, portanto, a criação de bolhas, as pessoas deixam de estar sujeitas por causa dos algoritmos de funcionamento das redes sociais, as pessoas deixam de estar expostas ao contraditório, expostas a opiniões que desafiem os seus pontos de vista, porque ficam naquela bolha de opinião que é construída pelos algoritmos nas redes sociais. Por outro lado, ficam expostas também, como eu disse, a opiniões pouco sustentáveis e pouco sustentadas de indivíduos pouco mal formados e pouco esclarecidos. O fenómeno dos influenciadores digitais não é estranho a este problema, porque os influenciadores digitais muitas vezes é o indivíduo que é especialista em videojogos, mas que emite opiniões políticas, se calhar sem saber aquilo que está a dizer, ou o especialista num determinado desporto que emite opiniões sobre as relações internacionais, por vezes sem ter uma visão sustentada e informada acerca dos assuntos. Portanto, há uma deterioração, digamos assim, da qualidade da opinião. Não se pode efetivamente comparar a qualidade da opinião que existe nos meios de comunicação tradicionais e que existiu quase sempre nestes meios de comunicação social, das opiniões que são difundidas pelas redes sociais por pessoas que nem sempre têm a melhor preparação. Ok. E posto isto, o professor considera que então o papel do jornalista atualmente deverá ser de, se calhar, pôr um carimbo de qualidade naquilo que é a opinião, ser um importante agente da opinião, ou deve-se focar, se calhar, mais naquilo que é... O jornalista, como técnico de informação, não tem que emitir opiniões. Pode emiti-las, mas não tem que emiti-las. Diferente é fazer análise, interpretar os acontecimentos. Isso é algo que o jornalista pode fazer. Agora, emitir opinião no sentido tradicional da opinião política é algo de que o jornalista se pode abster de fazer para exercer a sua função com profissionalismo. E considera que isso acontece? Por vezes acontece. Por vezes os jornalistas tendem a imiscuir a sua opinião, ultrapassando o caráter da interpretação dos acontecimentos e dos problemas, mas tendem a ultrapassar esta condição de técnicos de difusão, de produção, difusão e circulação de informação, a darem opiniões ou a imiscuírem a sua opinião subrepticiamente nos próprios enunciados jornalísticos. Eu não quero dizer com isto que, de alguma maneira, os textos jornalísticos não contenham sempre uma certa dose de subjetividade. As pessoas, ao olharem para os problemas e para os acontecimentos, e os jornalistas são pessoas, tendem, de alguma maneira, a interpretá-los de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua ideologia, de acordo com a sua visão do mundo, e a dar as informações em função da maneira como veem estes acontecimentos e problemas inseridos no mundo. Mas isto não significa que o jornalista não tenha determinados deveres que decorrem da sua deontologia profissional e que são deveres, por exemplo, de evitar dar opiniões suas e abrir antes o enunciado jornalístico às diferentes visões que os diferentes setores da sociedade podem ter acerca de um acontecimento ou de um problema. Ok, professor. E o professor falou exatamente dessa interpretação dos factos. Existe uma linha muito ténue entre aquilo que é a interpretação Sim. E a opinião que vem, que é um bocadinho oposto. Existe. Nós podemos, de alguma maneira, dizer que a interpretação é a análise. Correto. É a análise, é a explicação. É a explicação, a correlação de factos, a explicação para esses mesmos factos, as explicações que podem ser dadas no que respeita à associação de factos. É explicar, por exemplo, porque é que, sei lá, por exemplo, vamos imaginar uma peça política, aqui a opinião diz muito respeito à política, à economia, às relações internacionais,
ao desporto. A opinião cruza tudo. Mas vamos circunscrever-nos à esfera da política. Vamos imaginar as eleições recentes no PSD. Uma análise interpretativa, que não chega à opinião, poderá ser, por exemplo, tentar explicar as razões que levaram o Montenegro, Luís Montenegro, a vencer as eleições. Porquê é que ele venceu estas eleições no PSD? Um outro capítulo de uma análise jornalística poderia ser, por exemplo, o que é que Luís Montenegro terá que fazer para levar o PSD a voltar a ser um partido vencedor. Agora, algo mais opinativo poderia ser, por exemplo, fazer um tratado sobre porque é que as propostas de Luís Filipe Menezes são, de Luís Montenegro são todas um disparate. Ok? Pronto, isso já seria manifestamente opinativo e ultrapassaria a tal linha ténue, é verdade, que separa a análise da opinião. E aí também entram aquilo que são, se calhar, os agentes da opinião. Em Portugal temos os comentadores políticos. Até que ponto é que isso entra num campo jornalístico? É um campo parajornalístico, não é estritamente jornalístico. O jornalismo é um campo profissional. É jornalista quem detém carteira profissional. E a vinculação, ter uma carteira profissional obriga à vinculação a um código deontológico. E é atribuída a carteira profissional a quem faz do jornalismo a sua ocupação principal, permanente, isto é, estável e remunerado. Portanto, esses são os jornalistas. Os comentadores não são ou não necessitam de ser jornalistas, embora também os haja. Portanto, os jornalistas são profissionais. E isso distingue-os dos comentadores, que muitas vezes são indivíduos conotados com partidos políticos. Um jornalista deve prezar a sua profissão, o seu profissionalismo e, em função disso, também a sua independência. E deve preservar os princípios que presidem à produção de informação. Por exemplo, o princípio da pluralidade, de aceitar a pluralidade de pontos de vista, de fazer contrastar as fontes e os pontos de vista nos enunciados jornalísticos que produz. Isso é diferente de fazer opinião. Nós vemos vários géneros opinativos, sim, vemos vários géneros opinativos, como artigos de opinião, crónicas. Isso está também dentro do campo jornalístico, apesar de... Está e não está. Digamos, vamos imaginar... Apesar de muitas vezes não serem feitos por jornalistas, não é? Exatamente. Sendo albergados por espaços de informação, por um jornal, por um telejornal, por um radiojornal, por um ciberjornal, nesse sentido a opinião inscreve-se no campo jornalístico. Mas, lá está, é aquela linha um pouco ténue, mas sendo elaborada, formulada por pessoas alheias à profissão de jornalista, já se situa, digamos, numa zona de fronteira. Ainda que albergada no campo jornalístico, é produzida fora do campo jornalístico, por pessoas que não são jornalistas. Ok. Professor, muito obrigado. Foi um prazer. Foi a entrevista ao professor Jorge Pedro Sousa. Obrigado a quem esteve desse lado. Até à próxima.